a história desse livro para nós, né? Ruth 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Seus filhos se chamavam Alon e Quilion, efrateiros, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era um nome de uma e um nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Alon e Quilion, ficando assim a mulher separada com seus 2 filhos e o seu marido. Então, a história desse livro, ainda que leva o título de Ruth, para alguns estudiosos, a pessoa principal deste livro não é Ruth. Não é Ruth. Para alguns entendidos, diz que a história central, a pessoa central dessa história é Noemi. Porque a Noemi, ela tem uma vida, ao longo desse livro, a gente vai estudar dela, ela diz para as pessoas que quando ela saiu de Belém, por causa da fome que se abatia, e ela chegou à terra de Moabe, ela era uma pessoa, a família dela era uma família próspera. Eles fugiram daquele momento de adversidade, fugiram daquele momento de fome, buscando um lugar melhor, mas para não por sua prudência, mas para não perder o que tinha. Para não perder o que tinha. Aí então, aquela terra, eles vão buscar segurança, aquela terra eles vão buscar paz, aquela terra eles vão buscar refúgio, vão buscar a preservação dos seus recursos. Perdeu marido, perdeu filhos, perdeu os bens. E aí então a gente fala assim, uau! E a gente começa a olhar para a história de uma maneira assim, bem diferente dessa abordagem. Porque ela, Ruth, Noemi, né? Ruth é que vive na terra de Moabe, mas a Noemi, todo o povo de Israel, está dentro deste contexto que não havia reis na terra, não havia uma liderança forte na parte religiosa, não havia um sacerdote forte para conduzir o povo na palavra de Deus. Então o texto termina assim: cada um fazia o que achava bem melhor. Cada um fazia o que estava na sua deleta, fazia, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que está certo, vamos ter desse jeito. Não consultavam Deus, não dependiam de Deus, eram autossuficientes, tinham a segurança da sua própria condição física, condição intelectual, a sua própria força dos seus braços. Homens e mulheres que confiavam em si mesmos e não dependiam, a consideração da dependência a Deus, e não consultavam a Deus para assumir das suas necessidades, e consequentemente não confiavam em Deus e não pudesse supri-los, mesmo diante de uma situação caótica. Aí é que as coisas assim bem estranhas, né? Porque Belém, o que significa a palavra Belém? Casa do pão, terra do pão. Ou seja, é um lugar de suprimento. É um lugar onde ali há o suprimento. Aquela região que planta cevada, planta trigo. Então, uma região que era benéfica para essas culturas que pudessem dar uma sobrevivência ao povo, fazendo massa, fazendo pão, fazendo qualquer coisa. Então, Belém é a casa do pão. E na casa do pão não tinha pão. Aqui Belém, casa de pão não tinha. E o que nós fazemos quando a casa do pão não tem pão? A gente vai correr atrás. A gente vai tentar se escrever, a gente vai tentar caçar alguma coisa para fazer, a gente vai caçar alguma coisa para a gente resolver os problemas de família de fome. É assim que a gente faz. A gente olha para a situação, olha para o mercado, olha para as cidades, e onde está a prosperidade? Naquele lugar tem mais prosperidade que aqui, naquele lugar tem mais benefício que aqui. Nós somos assim, nós lutamos pela sobrevivência. E nós vamos buscar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E às vezes não buscamos a Deus se é prudente a gente fazer essa mudança toda ou não. O que move o nosso coração? Para buscar lugares melhores para a nossa vida. Isso não é a motivação de nós buscarmos lugares melhores para nós. É prudente?
É humano? Humano é. Agora, será que está debaixo da mão de Deus ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. No texto, nós narramos, nos primeiros versículos, nos diz que Elimeleque, né, é um visionário, ele vê a necessidade, ele vê a sua família, ele quer subir uma terra, mas ele sabe que aquele momento de fome, ele escassez que provavelmente seja lá, depois de fome de chuva, depois de seca, do que ele faz? Bom, eu não estou sem capital, eu não quero gastar meu capital nesse negócio, a terra está muito produtiva, as chuvas estão muito poucas, e não é conveniente nós permanecermos aqui em Belém. Mas eu fiquei sabendo que em Moab, a terra de Moab tem prosperidade. Eu estou sabendo que lá em Moab está tendo recursos, lá não está tendo sede, lá não está tendo fome, lá não está tendo problemas de emprego. Lá tem emprego, lá tem situação boa de empreendimentos, a gente pode fazer alguma coisa lá que vai ser positivo para nós. Nós não vamos perder o capital, nós não vamos morrer de fome naquele lugar. A decisão dele parece bem evidente. Quem de nós não faríamos a mesma posição? Quem de nós não faríamos as mesmas condições melhores para nossa família? Não é uma coisa normal para todos nós? Nós almejamos um emprego melhor, nós almejamos uma casa melhor, nós almejamos uma cidade boa, nós almejamos tudo isso. Nada disso eu estou dizendo que é injusto ou é incorreto. Não estou dizendo que é errado. A questão é se está debaixo da vontade de Deus ou não. Essa é a questão. Este é o problema. O texto que nós narramos, quando vemos Elimeleque, nós somos para Deus. Por quê? Cada um fazia aquilo que dava na sua vida. Cada um fazia aquilo que achava mais justo, aquilo que era mais correto. Fazer segundo as suas conveniências pessoais, as suas conveniências particulares, não buscando a vontade do Senhor. Às vezes nós fazemos uma grande confusão na nossa vida. A gente faz nossos projetos e nós precisamos para Deus. Deus, agora o Senhor abençoa o projeto, tá? E a gente começa tudo errado. Quando a gente tem que buscar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Com respeito a isso, isso. E por nós não consultarmos isso para Deus, nós fazemos planos, nós fazemos projetos e dizemos para Deus, abençoa agora, Senhor. Agora abençoa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus abençoa. Ele projeta o coração dele para a minha vida e para a sua vida. Ele não abençoa o projeto particular. Ele abençoa o projeto dele para as nossas vidas. É isso que ele quer que nós vivamos. O projeto dele, não o nosso projeto. Se você tem uma vocação, Deus tem uma vocação no seu coração, você sente que tem uma vocação para trabalhar, você exerce essa profissão, você exerce essa vocação, Deus vai abençoar a sua vocação. Deus vai abençoar a sua proposta de vida, porque está dentro daquilo que Deus moveu o seu coração a fazer. Triste vai ser você estar no contrário daquilo que está no seu coração. No sentido de vocação. E você consultou a Deus, Senhor, essa vocação é para a minha vida? Esse desejo que eu tenho é do Senhor para a minha vida? Então, Deus abençoa. Então, olhando para isso, a gente fala o texto do livro assim, peraí, esse livro aqui é muito atual essa história. É muito atual essa história. Então, o título, apesar de nós darmos uma de Ruth, então tem três personagens centrais, né? Nós temos aí Ruth, no texto da Ruth, nós temos a Noemi, nós temos um monte de Boaz. Temos três personagens centrais. A história toda gira em torno dessas três pessoas centrais. E essa história leva-nos a pensar, escreveu esse livro. Quem foi o autor desse livro? Muitos críticos, esse livro aqui então é escrito por Samuel, no período já, né, na qual o rei Davi já está reinando. Se nós pegarmos a vida de Samuel, você vai ver que, né, Deus ungiu, né, a Davi no meio de Samuel, mas ao longo da história, você percebe que a narrativa de Samuel chega um momento da vida de Samuel ele morre, ele falece. Okay? E não foi no auge do império de Davi, não foi no final da vida de Davi. Okay? E não foi no auge do império de Davi, não foi no final da vida de Davi. Então, para ele escrever esse livro, foi no período entre o início do reinado de Davi e até um pouco mais do início do reinado de Davi. Foi quando Samuel morre. Então, para muitos críticos, esse livro foi escrito por Samuel ou por alguns discípulos de Samuel.
né, porque ele fundou a escola de profetas. Então deu sequência à história. Porque no final do livro, lá no último versículo, qual que tem lá no último versículo do livro de Ruth? O que a gente tem lá no último versículo de Ruth? Versículo 21. O que está no último versículo do livro? Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ou seja, esse aqui é um elo entre Juízes e o reinado. Esse aqui é o elo entre o livro de Juízes e o livro de Reis. Por quê? Porque Samuel, ele é aquele sacerdote governante que está reinando sobre Israel no sentido teocêntrico, e a gente vai ler depois na frente, mas a gente sabe pela narrativa de Samuel que as pessoas não queriam esse governo centrado no governo de Deus através do sacerdote para o povo. Eles queriam o rei igual aos outros. Então, o livro de Ruth é importante para a gente entender esse elo. Por quê? Quando o autor escreve, Samuel escreve, ele está dando uma legitimidade também para essa geração, para essa linhagem de Davi. Essa linhagem, para mostrar para a gente da onde veio a linhagem de Davi, de quem ele procede, para que ele esteja governando. Há muitos críticos, né? A teologia liberal diz que isso aqui foi um livro escrito lá na época do pós-exílio, para dar uma justificativa a respeito da legitimidade de Davi. Muitos ainda até chegam ao ponto de dizer assim que esse livro foi escrito até na época de Jesus. Por quê? Abre aí Mateus, capítulo 1. Abre Mateus, capítulo 1. Porque assim, queridos, o que acontece? A teologia liberal, ela é cética, né? Ela não acredita em nada sobrenatural. A teologia liberal, ela diz assim, se tem uma intervenção na qual a ciência não pode explicar, se tem uma interferência na qual não há uma explicação plausível, então a teologia liberal, ela coloca como mito, como lenda. Tá? Ela não justifica isso como uma intervenção da providência de Deus. Então a teologia liberal, ela é demoníaca, porque ela exclui toda interferência sobrenatural de Deus na história do povo dele. Ok? Então, não escute nenhuma teologia liberal, não leia nada de liberal, porque você vai ser contaminado, você vai passar a ser uma pessoa cética. Porque a estrutura do liberalismo é desfazer tudo aquilo que é sobrenatural e colocar uma fé tão somente no homem. A minha fé e a minha confiança, e você não viver a sua expectativa de vida na esperança que Deus intervém e possa interferir na sua vida. Tá bom? Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz o texto, né? Deixa eu achar aqui. Minha Bíblia aqui. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi e o rei Davi. E o rei Davi a Salomão. Aí você olha no versículo 15 e 16. Aí no versículo 15 e 16 diz assim. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha só. Aí a teologia liberal diz que esse livro de Ruth foi até escrito na época de Jesus, para justificar a linhagem de Jesus, que é uma linhagem judaica, ou da tribo de Judá. Tudo isso é para contaminar a fé das pessoas. Então, esse tipo de pensamento, amado, esse tipo de teologia, não dê crédito, não ouça, porque você vai ser contaminado com um ceticismo tremendo, terrível, que vai trazer só dano para a sua vida de comunhão com Deus, só vai trazer dano para a sua intimidade com Deus. Portanto, a gente tem esse livro como um livro inspirado por Deus, que Deus usou Samuel ou algum discípulo dele, mas com o intuito de trazer a nós o conhecimento da providência de Deus no momento caótico que o povo de Deus vivia naquela hora, naquele momento, naquela época. Para que isso seja também para nós um instrumento de edificação, de consolo e de esperança. Olhando para isso, então a gente pode dizer assim, que ao mesmo tempo que Samuel escreveu o livro de Samuel, ele também escreveu o livro de Ruth. Ele também escreveu a história de Ruth.
porque estava no mesmo contexto da história dos juízes. Então, amados, olhando para isso, qual é o contexto então? O contexto a gente falou, o contexto nos mostra o quê? Nos mostra um momento de escassez, um momento de fome, um momento na qual o povo de Israel estava vivendo um momento de tribulação, E aí a gente tem a narrativa de que Elimeleque pegou a sua família, pegou seus filhos, foi para a terra de Moabe e foi ali habitar na terra de Israel. Quem que é o Moabe? Quem que é Moabe? Filha dele, né? E foi um incesto, não foi um incesto? Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 37, quem quiser abrir, né, dar uma olhadinha nessa história, né, você olha assim, nossa, que loucura isso aqui. Lá no Gênesis, capítulo 19, versículo 37, você tem a história do surgimento dessas duas nações, Moabe e os Amonitas, né? E aí no versículo, então, 37 diz assim, assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benjamim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, a concepção, o surgimento desta tribo de Moabe, ela veio de um incesto. As filhas, né, saíram de Sodoma e Gomorra, né, a gente sabe que elas se refugiaram nas montanhas, e ali então, com medo de tudo aquilo, que o mundo tinha acabado, então elas olharam para o seu pai Ló e disseram assim, nossa mãe virou uma estátua de sal. O nosso pai vai ficar sem, né, o nome dele vai ser morto na nossa nação. Para que o nome do nosso pai não padeça no nosso povo, então elas tomaram a decisão de ter um filho com o pai. Então embriagaram então Ló, e Ló então acabou tendo relação com as suas filhas, e então concebeu filhos. Moabe vem dessa linhagem de incesto. Ok? Uau! Eita! Uau! Aí olhando assim, a gente pensa assim, uau! A Bíblia não é fácil, né? A Bíblia mostra para nós os defeitos, né, os erros do homem, né, os pecados dos homens, né? Então, as filhas de Ló mostraram com isso que não tinha confiança em Deus, não tinha esperança em Deus e tomaram decisões por si só, desejando então ter um filho com seu pai para não perder a linhagem do seu pai na história do povo de Abraão. Muito bem, queridos. Olhando para isso, a gente olha para a situação e a gente vê assim, como que Deus, pela sua graça, misericórdia e bondade, como que ele concebe que uma pessoa de uma linhagem dessa possa fazer parte da linhagem de Jesus. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, como diz o texto lá de Mateus, com quem Salmão casou? Raabe. Salmão é filho, né, de Judá, estão ali, é um dos espias que entrou na terra de Jericó, e ele então casa-se com Raabe. Quem que era Raabe? Prostituta, lá em Jericó. Casou-se com Raabe, ela adotou a fé, né? Ela diz que ela confia nesse Deus, né? Ela quer esse Deus para a vida dela, então ela se torna uma prosélita, ela se torna uma pessoa que é gentílica, mas adotou a fé do povo de Deus. E essa mulher, tirada deste contexto de prostituição, restaurada pelo Senhor, uma gentílica, entra dentro de uma linhagem tão maravilhosa que é a linhagem de Jesus, nosso Salvador. De Raabe vem toda essa história, Aí chega Boaz, e eu olho pelo texto que Boaz é um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, um homem que realmente obedecia a palavra do Senhor dentro de um contexto na qual ninguém mais dava valor para as coisas do Senhor. E Deus foi preservando essa linhagem. Boaz, Obed, chega até Davi, e Davi vai lá na frente e chega até Jesus. Meu Deus. Mas, e esse povo? Esse povo recebe um nome que ele vem da família de Pérez. Quem que é Pérez? Quem que é Pérez na história do povo de Israel? Quem lembra? Quem lembra quem que é Pérez? Vai lá em Gênesis capítulo 38.
Lá em Mateus mostrou o nome Pérez, né? Tem o nome, se você seguir toda a linha lá, vai aparecer o nome Pérez. Quem que é Pérez? Capítulo 38, versículo 24 e 29. Quem que é? É isso aí, pode ir. Então, Judá, Tamar. Tamar casou-se com o filho primogênito de Judá. Só que ele morreu e não teve filhos. A lei do liverato é que o irmão seguinte case com a viúva. E o filho que ela terá levará o nome do primogênito, para que o nome do primogênito represente toda a família. Essa é a lei do liverato. Então, o filho mais velho morrendo, o filho sucessor, tendo relação com a sua esposa, o filho dela seria como dado ao filho mais velho, o morto. Seria como filho dele, para que o nome do primogênito desse sequência ao nome da família. Ao nome da família. Morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho. Epa! Judá, meu Deus, essa mulher é uma enterradora de marido? Misericórdia! Aí o caçula falou assim, ó, tem mais um lá, né? Tem mais novo. Quando ele chegar à idade, você casa com ele. E passou o tempo, e Judá não deu o filho para casar-se com ela. Então ela ficou sabendo que Judá estava ela voltou para a casa dos pais dela, ficou sabendo que Judá foi levar o rebanho para pastorear por lá, então ela tirou a roupa de luto, e então ela se fingiu como uma prostituta. E então teve relação com Judá, porque ele estava viúvo. Ele estava precisando de um consolo e acabou tendo essa relação com ela. E ela falou assim, olha, ele falou assim, eu vou te mandar um cordeiro com pagamento. Ela falou assim, não, como garantia você me dá o teu anel e o teu cajado. Esperta ela. Tá ok. Assim que Judá manda o cordeiro para o pagamento, não encontram mais ela no campo. Aí pergunta, e aquela prostituta? Não, aqui nunca teve prostituta naquele lugar. Falou, ai. Aí quando ela fica grávida, as pessoas dizem, ó, tua nora se prostituiu, ela está grávida. Ah, vamos justificar, vamos matar essa mulher agora, essa prostituta. Chegou lá, então ela mostra o cajado e o anel. De quem que é isso aqui? Aí Judá diz assim, puxa vida, é meu. Então ele casa-se com ela, então ela passa a ser família, né, continua na família de Judá. E vem Pérez. Nasce Pérez deste ato de justiça de Tamar contra Judá. Uai. Toda essa linhagem, Judá, Pérez, Salmão, Boaz, Davi, Jesus. Isso para mostrar, queridos, para nós, que na teologia católica, eles fizeram uma linhagem, eles quiseram fazer uma linhagem sacerdotal lá de Arão, trazendo os sacerdotes de Arão como homens santos, para chegar até Maria, para justificar que a Maria é de uma linhagem santa, assim como ela é santa. Para dizer que Maria era uma mulher sem pecado, para que ela então pudesse receber o título de mãe de Deus. E a Bíblia é muito clara nos mostrando que a linhagem do nosso Salvador é de homens e mulheres pecadores como eu e você. Deus faz extraordinário de pessoas tão pecadoras quanto eu e você. Porque a santidade de Jesus não tem nada a ver com a gente. Porque a concepção dele foi pelo ato do Espírito Santo. É ele que é santificador, é ele que é puro, é ele que gera no ventre de Maria o ente puro e perfeito.
Que, queridos? Então, olhando para isso, a gente fica assim, uau! Como que Deus age na providência? Como que Deus age na providência? A história de Ruth nos mostra esta mão invisível de Deus conduzindo a vida delas e conduzindo a nossa vida, porque a gente não vê a mão de Deus nos conduzindo. Mas se nós não tivermos uma comunhão com Deus, se nós não tivermos uma intimidade com Deus, se nós não nos submetermos a Deus, às vezes nós tomamos decisões equivocadas, erradas, que pode trazer para nós prejuízos, pode trazer para nós danos. Nesse sentido, a gente olha para essa história e a gente olha assim, em que momento aparece Deus nessa história? Se você ler o livro, é bem rápido que a gente lê. É 4 capítulos que você lê em 15 minutos. 15 minutos você lê esse livro. Mas em que momento você vê Deus fazendo alguma coisa aqui? Mas você vê pessoas expressando fé, expressando confiança em Deus, em momentos na qual eles começam a ver Deus agindo na história deles. Olha só, no capítulo 1, Noemi tem uma grande tristeza, né? Noemi tem uma grande tristeza, ela faz algumas colocações para a gente, e a gente começa a pensar sobre a vida dela. Noemi, vamos pensar no nome. Primeiro, Elimeleque. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Uau, meu Deus é rei. Noemi, meu deleite. Ou também, né, aí tem a questão de prazer, de alegria. Quilion, desfalecimento. Ruth, amiga ou amizade. Orfa, gazela. E Boaz, um homem veloz, um homem rápido, um homem de decisões. Obed significa servindo. Então a gente tem alguns nomes peculiares na história, às vezes ligado ao objetivo da leitura, mas nomes que traz para nós uma consciência da providência de Deus nessa história. Porque, olhando para Elimeleque, se Deus fosse realmente o rei dele, conforme o nome dele diz, ele deveria honrar a sua confiança nesse Deus que era o rei dele, o Deus que seria o supridor de todas as coisas para a vida dele. E ele não honrou o próprio nome que foi dado a ele. Ele não honrou o próprio nome que foi dado a ele. Você deveria lembrar, né? Eu me chamo Elimeleque. Deus é o meu rei. O Senhor está comigo, a quem temerei? O Senhor está comigo. Ele há de dar ele vai dar condições para que a gente não precise sair da casa do pão, para que eu não precise sair da minha terra, para que eu não precise abandonar as minhas propriedades. Ele não honrou o próprio nome. Noemi é uma mulher fiel a Elimeleque. Ele junta todas as coisas e diz assim, vamos embora, porque aqui já não dá mais nada, vamos embora, porque vai em Moab, lá está prosperidade, pega a trocha, pega todas as coisas, vamos embora. E ela, obedientemente, servilmente, humildemente, pega as coisas dela e vai junto com o seu marido e junto com os seus filhos. Na terra de Moab, eles encontram prosperidade, encontram segurança, mas ela perde o marido, ela perde o amigo, casa os filhos dela com mulheres da Moab, não respeita a lei, que era não casar com pessoas de outros povos, não leve isso em conta. E os filhos dela morrem sem ter filhos com essas mulheres. Então ela diz no capítulo 1, Deus me apertou, Deus me sufocou, Deus virou o seu rosto contra mim, me desfavoreceu, por isso meu nome não é mais Noemi. Ela diz para as amigas depois lá em Judá, meu nome é Mara, porque a minha alma está amarga. Aquilo que era deleite, aquilo que era para se viver, ela olhar para a vida com deleite, com prazer, as situações adversas da vida dela, traz a ela amargura, traz a ela tristeza, traz a rancor. E não assim acontece muitas vezes na nossa vida? Os contextos das nossas vidas não vai tirando de nós aquela alegria, aquele prazer que nós tínhamos pela vida. Contudo, Noemi, ela ainda preserva a fé dela. Ainda Noemi preserva um pouco de fé em Deus. E a Ruth, ela levanta
o livro levanta Ruth justamente para isso. Vamos lá no capítulo, olha só o capítulo 1. Eu acho tremendo esse título aqui, gente. Versículo 15 diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrestes, morrerei eu, e serei junto contigo sepultada. Faz-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Quando a gente olha essa declaração de Ruth para Noemi, aí a gente lembra que esse povo é um povo aliançado com Deus. Noemi, apesar de tudo que passou, nesses 10 anos que elas estão lá na terra, imagina assim, queridos, 10 anos que ela está morando na terra de Moabe. Seus filhos se casaram, e essas mulheres que faz parte agora da família dela, ela escuta e conhece o Deus de Noemi. Apesar de tudo que está acontecendo, Noemi preserva a sua confiança, ou sua fé, o seu conhecimento em Deus. E ela reparte esse conhecimento com elas. Ela transmite o conhecimento do Deus que ela tem para elas. E das duas, uma se apaixona por esse Deus. Aí você tem questão da eleição, né? Se a gente for falar sobre isso, vai embora, né? Não vamos falar sobre isso. Mas uma delas se apaixona por esse Deus. Uma delas abraça a fé nesse Deus. Apesar de todo o contexto que estão vivendo, ainda ela encontra no sofrimento que ela está tendo, perda de marido, perda dos filhos, solidão, pobreza, ela ainda preserva a sua fé. Ela preserva a sua fé nesse Deus. E ela reparte essa fé com elas. E a Ruth abraça esse Deus. Ela abraça esse Deus. A Ruth, né, é nova, é bonita. Noemi, consciente da sua situação, para assim, queridas, volte para suas famílias, vocês são novas, vocês são bonitas, vocês podem recomeçar a vida de vocês, encontrando um novo marido. A órfã diz que não, mas depois pensou melhor, falou assim, não, eu vou voltar para minha família, vou voltar para a minha história, vou voltar para o meu povo. E Ruth disse assim, não, eu vou ficar com você. A tua terra é minha terra, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu também. Isso, para nós, é a marca da aliança. É a marca da aliança. A aliança que Deus faz com o seu povo. Uma aliança inquebrável, inviolável. Que Deus jamais partirá a sua aliança conosco. Ainda que a gente possa viver uma vida, às vezes, dissoluta, sem buscar a vontade dEle, viver uma vida aquém dEle, mesmo diante de tudo isso, Deus diz assim, eu continuo sendo o seu Deus. Você continua sendo o meu filho. Você continua sendo a minha filha. Ruth, uma gentia, ainda que da linhagem de Arão, sobrinho de Abraão, ainda que uma pessoa que não é da linhagem de Israel, da linhagem de Isaac, essa mulher tem uma fé que havia pouca experiência na terra de Judá. Isso faz com que isso salte aos nossos olhos. Como assim? Elimeleque conhecia o Senhor, Elimeleque que conhecia a palavra, Elimeleque que tinha um nome, levando que Deus é o rei dele, não confiou no Senhor. Apesar de preservar algumas coisas de fé. E essa mulher, que não tem nada a ver com o povo do Senhor, essa mulher se agarra a Deus de tal forma que ela dá para nós exemplo de confiança no Senhor, fidelidade ao Senhor. A declaração que ela faz para Noemi é uma imagem da nossa aliança que deve ser com Deus. Amá-lo acima de todas as coisas, independentemente de qualquer coisa que possa vir sobre nós. Uau! Ainda que
Deus às vezes manda a gente fazer coisas absurdas. A gente vai ser obediente a Ele. A gente vai ser obediente a Ele. Então, queridos, nessa declaração aqui, a gente tem coisas maravilhosas. No capítulo 2, vamos aí, capítulo 2. Capítulo 2 você tem aí no versículo 8 até o versículo 23, o resgate né, de algumas coisas importantes na vida espiritual. Primeiro resgate, a graça de Deus na vida do pecador. A graça de Deus na vida de Ruth e de Noemi. E assim, a gente olha assim, a graça de Deus sobre nossas vidas. Olha lá, versículo 8 nos diz assim: então, disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Aí tem toda a história, né? Vai caminhar tudo. No início do capítulo 2, ela vai então, ela vai no campo, que é costume, é época de colheita. Então, na época de colheita, o que o povo fazia? Pela lei, eles não deveriam colher toda a cultura. Era colheita de cevada. Então, eles deveriam deixar. Se caísse algumas coisas pelo caminho, deixa ela pelo caminho. Se deixou alguma coisa sem colher lá atrás, deixa lá atrás. Por quê? Porque era para os pobres. Era para as pessoas que estavam passando por dificuldades, né, de manutenção de vida, não tinha dinheiro, não tinha recursos, para não passar fome. Então, elas entravam nesses campos e colhiam aquilo que ficava pelo campo como resto. Então, Ruth vai a campo, porque é época de colheita da cevada, então ela está lá esperando a colheita, né, o pessoal passar, os colhedores passar, e então ela entrava na eira, e aí então ela começava a colher aquilo que era deixado para trás. Ela foi indo, e chega Boaz. Dá a entender que Boaz não é daquele lugar, porque ele foi visitar a terra dele, ele foi ver a colheita dele. E então Boaz chega na terra dele, bate lá, olha aquela moça. Falei, nossa, quem é aquela moça lá? Boaz é velho, tá, gente? Boaz tem quase 80 anos. É um solteirão. É o solteirão mais desejado de Belém. É o solteirão mais desejado de Judá. Rico, próspero, solteirão. Aí Boaz olha lá e fala, quem que é aquela guria lá? Pois é, aquela estrangeira, Ruth, que veio com Noemi. A Noemi, filha de Limeleque. Ele é meu parente. Ele é meu parente, é verdade. E ela vai lá colher. Aí ele olha, fica compadecido da história dela. Então ele manifesta graça a ela. Pessoal, fica aqui. Não vai saindo por aí não, colhendo não. Fica aqui porque eu sei como é o povo. Vão abusar de você, você é bonita. Fica aqui na minha terra. Fica aqui. Eu vou te proteger. Eu vou te dar o que você precisa. Tem todo aquele cuidado, né? Tem toda aquela coisa, né? Começa a surgir alguma coisa aí, né? Então, amados, nesse texto, né, você fica maravilhado porque você vê a manifestação da graça de Deus. Ainda que Deus não esteja mostrando a cara dele aqui. Ainda que Deus não esteja manifestando a vontade dele de maneira explícita. Mas Deus é que governa nossos passos. E Deus vai ajeitando as nossas vidas de forma que nós entremos dentro do eixo da vontade dele. Dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Sem nós percebermos, a mão de Deus vai nos guiando de tal forma que a gente vai seguindo aquilo que ele determinou, decretou para a minha vida e para a sua vida. Uau. Se nós tivéssemos, de fato, de verdade, isso muito vivo dentro do nosso coração, quantos dramas eu deveria ter evitado na minha vida? Quantos dramas nós deveríamos estar evitando na nossa vida? Se nós deixássemos Deus conduzir a nossa vida e sabermos que Deus está conduzindo a nossa vida.
Ainda que, às vezes, coisas erradas aconteçam. Ainda que infortúnios possam acontecer. A gente olha para Elimeleque, pelas atitudes dele, a gente podia dizer assim, Deus interviu, Deus consertou a história dele e trouxe coisas novas. Mas se a gente olhar para esse ângulo só, vai ficar muito raso a nossa compreensão da vontade de Deus. Por trás da vontade de Elimeleque, a gente pode supor, por que não? Ele foi movido por um desejo que Deus colocou no coração dele, para sair dali, ir para aquela terra, e encontrar essa moça, e trazer essa moça para cá. A gente não pode ser simplista nas nossas maneiras de nós analisarmos a vida, de nós analisarmos o proceder de Deus nas histórias. Às vezes a gente limita muito as coisas. A gente quer racionalizar muitas coisas. E a gente perde a perspectiva de uma ação de Deus sobre todas as coisas de maneira abrangente, de maneira muito mais abrangente. Quando Ele age na minha vida, Ele não age só na minha vida, Ele está agindo na vida de todos para fazer com que tudo contribua para fazer o plano dEle, o projeto dEle ser realizado. Entende? A gente não pode limitar as coisas que acontecem na minha vida só hoje. Não é só hoje. Tem outras coisas que eu estou acontecendo por fora, por trás, que Deus está fazendo, que Deus está operando, que Deus está realizando, e nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo. Mas tudo contribui para o nosso bem, porque Deus está cumprindo a sua vontade, na minha vida, na vida de todo mundo que Ele está movendo. A história segue, né? Aí então a Ruth chega na casa, né? No capítulo 3 você tem a narrativa aí que a Ruth chega em casa. Lá no capítulo 2 fala assim que ela pegou uma efa, né? E levou para casa. E pegou as sobras da comida dela, aquilo que ela comeu, porque, né, gosta assim, da comida que nós estamos comendo para ela. Ela comeu, e ela diz assim, sobrou, eu vou guardar para levar para Noemi. Ela guardou aquilo que ela não aguentava mais, ela guardou para levar para Noemi. E no final do dia, ela leva uma efa. Ela levou mais ou menos 13 quilos de cevada para casa. Ela fez um fardão de 13 quilos, mais a comida que ela pegou e levou para Noemi. Porque ela vive com Noemi, ela cuida de Noemi. Noemi é para ela mãe. E ela chega para Noemi e diz assim, está aqui. Aí Noemi fala assim, nossa, menina, Deus te abençoou. É legal porque, aí diz assim, Deus te abençoou, o Senhor é contigo. Que bênção que você trouxe para a nossa casa. Aí diz assim, né, Noemi, está estranha essa história, né? Onde você foi colher esse negócio? Na terra ali. De quem? De um homem chamado Boaz. Boaz. Pois é, guria. Você sabe que Boaz é meu parente? E sabe que pela lei do liverato, ele é o nosso resgatador? Aí tem um outro ponto importante do livro, amados. Lembre-se, eles estão vivendo na época de juízes, onde a palavra de Deus foi colocada de lado, onde os princípios de Deus foi colocado de lado, onde essas coisas, esses princípios que estão na palavra de Deus, foi colocado de lado. O resgatador entra de uma maneira tão viva, tão importante, porque foi uma condição social que Deus colocou para o povo, para que eles preservassem a linhagem do seu povo, para que o nome da sua família não fosse morta na história, para que os seus sucessores pudessem ter continuidade na vida. Lembrando, para muitos judeus, para muitos orientais, até mesmo para os egípcios, eternidade tinha a ver com a linhagem de famílias, tinha a ver com a linhagem dos filhos que sucederiam à frente. Tinha a ver com os seus descendentes, os seus ascendentes. Para muitas pessoas da mitologia, eternidade significa o meu nome, o nome da minha família vai ser preservado até os últimos anos da história da Terra. Para muitos, o nome de eternidade tem a ver com isso. A preservação do nome da sua família ao longo de toda a história da humanidade. Porque quando a família perdia o seu nome dentro do povo de Israel, perdia a sua herança. Qual que é a herança do povo de Israel? A terra. Porque a terra que Deus deu a Israel não era para ser comercializada entre as pessoas.
Não poderia haver nem se eu fosse da tribo de Judá, e uma moça que eu gostava fosse da tribo de Benjamim, eu não podia casar com ela. Porque não poderia haver divisa de terras, divisa de bens. Eu devia casar com pessoas de Judá, de Benjamim, e assim sucessivamente. Não poderia haver esse cruzamento de tribos, para que não houvesse distribuição de terras. Se a minha família morre, se meu nome deixa de ter herdeiros, a terra que eu cultivei, a terra que eu guardei por tantos anos, passaria para um outro parente meu. Entendeu? Porque ela não é vendida, ela é concedida. É herança. Herança não se vende, herança se concede. Por isso que o liverato aqui é importantíssimo, para resgatar isso na história. Porque o povo não está dando muita bola para isso, não. O povo não está dando muita bola para isso. Havia casamento mistos, por toda a história de Israel. E muitos mistos, casamentos mistos, foi o que aconteceu com Moabe. Foi o que aconteceu com os filhos de Elimeleque. Casou com pessoas de outros lugares. Casamentos mistos. Casamentos mistos. E trouxe toda a desgraça para eles. Uau! Até nosso dia hoje é difícil, né, queridos? Até hoje é difícil. Um crente casar com um descrente. Um presbiteriano casar com um batista. um assembleano casar com um adventista. Gente, a religião ainda é grande transtorno para muitas pessoas, para muitas famílias. Por quê? Porque vai trazer assim, eu sou presbiteriano, você é batista. Batizar meu filho, não vai batizar não. Já começa no batismo. Aí você começa toda uma história de pontos teológicos, que vai trazer mais divergência. Então, se entre nós, evangélicos, já a própria mudança de igreja já traz um grande transtorno para todos nós, imagina aquela época então. Imagina aquela época. Então o liverato, ela traz para nós a consciência de que havia pessoas ainda que temiam a Deus e queriam preservar e viver a vida segundo os princípios do Senhor. E Boaz é esse cara. Fiel a Deus, fiel às Escrituras, que quer viver uma vida verdadeiramente de piedade e obediência ao Senhor. Então, como diz o ditado popular, né? Uniu a vontade de comer e a comida, né? E vamos fazer o seguinte. Aí tem toda uma estratégia, né? Noemi é muito esperta, né? Noemi é muito inteligente. No capítulo 13, Noemi fala assim, pois é, então. O que você achou dele? Gostei dele. Passa segurança, traz conforto, me senti acolhida, me tratou bem, com respeito. Então Noemi diz assim, minha filha, você é nova. Eu não posso dar herdeiro para você. Eu não posso dar um marido para você. Ele é o nosso resgatador. Eu aconselho você a chegar a ele e dizer assim, meu querido, eu acho que nós precisamos conversar seriamente sobre a nossa vida de parentesco. Né? Então Noemi isso não é um costume. No final da noite, né, na conversa depois da janta, você então deita ao pé dele, descobre os pés dele e deita-se ali. Porque a Bíblia diz assim, estou lhe pedindo em casamento. Entenda, queridos, homens, não é você que escolhe a mulher, é a mulher que escolhe você, tá? Se a mulher não colocar em você, se ela não olhar para você e sentir segurança em você, se ela não colocar em você, ela confiança em você, se ela não colocar em você a expectativa que você possa suprir as suas necessidades e cuidar bem da sua prole, cuidar bem do seu lar, você está descartado. É assim na natureza. Aves, animais, todos eles nos mostram o modelo. A fêmea escolhe o macho, para ser ele o provedor da sua casa. E para nós seres humanos é a mesma coisa. É a mulher que escolhe o marido. Ainda que você tenha aptidão, ainda que você achou ela bonita, ainda que você se apaixonou por ela. Se ela não se apaixonar por você, se ela não quiser você, você não consegue nada com ela. Bom, querido? Então é ela que determina se vai dar certo ou não. É ela que determina se que ela quer você ou não. Então ela disse assim, Noemi disse assim, minha querida,
este é o homem, esse é o marido que Deus tem para a sua vida. E ela foi lá, lançou a isca. Ela foi lá e lançou o projeto. Ela foi lá e disse, então cá, eu quero um novo marido. Eu quero fazer a minha vida diferente. Eu quero que Deus restaure minha família. Eu quero ter uma família com Deus. Não foi imoral que ela fez. Não foi sinal de prostituição que ela fez. Foi um sinal cultural. Ela seguiu a cultura. Ela seguiu o costume que havia na época. Mostrando decência e honra. Decência e honra. Ela deitou-se aos pés dele, descobriu o pé dele. E você lê no capítulo 3, né, o capítulo 4, no ensino, capítulo 4, Boaz acorda, vê a moça ali e diz assim, ai, ai. Ele vê que é Ruth, ele cobre ela com o seu manto. Vou dizendo assim, eu aceito você como minha esposa. Eu aceito você como minha esposa. Porém, nós temos que acertar um fato. Tem um resgatador antes de mim. Ui! Tem um parente que tem mais direito que você. Olha o capítulo 4 lá, olha lá. Capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 então, diz assim. Vamos lá. Versículo 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz. Vamos ler o versículo 7 para você entender. Este era outrora o costume em Israel, quanto ao resgate, e permutas o que queria confirmar. Vamos ligar antes, que eu já passei lá na frente. Vamos lá, queridos, versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e do meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra de mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderia resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderia fazê-lo. O cara é esperto, né? O cara é muito esperto, né? O cara é bom de negócio. O cara é bom de negócio. Chegou para o resgatador parente dele e falou assim, escuta, sabe a Noemi, esposa de Elimeleque? Então, ela voltou. A terra de Elimeleque está lá. Precisa ser recebida, precisa ser resgatada. Aí o cara falou assim, opa, a terra dele é boa. E vai aumentar meu patrimônio, né? Vai aumentar minha área. Eu aceito, eu quero essa terra sim. Aí então ele joga a segunda condição. Pois é. Já viu aquele contrato que tem assim, a cláusula das pequenininhas linhas? Aquelas coisas assim, tem aquela torá, tem aquela torá de pequenas linhas lá do outro lado, assim, que você anda, você nem lê porque você desanima. Então, tinha as pequenas linhas, tinha um mas, tinha um porém, tinha um contudo, tinha um entretanto. Então, você vai resgatar a terra de Noemi, a véia, vai morar junto com você, e a nora dela, uma moabita. Olha só como ele fala, moabita. Porque havia muito preconceito, moabita. Vai lembrar de quem? De Ló, do incesto. Eita! Não. Os benefícios não vai trazer prejuízo para mim. Não. Já pensou? Eu vou ficar mal falado? Me casei com uma moabita? Não. Quero esse negócio não. Estou fora. Imagina a cara de Jesus. Eu fico imaginando a cara de Boaz. E então ele fecha o negócio. Aí você vai ler um texto, é bacana, porque como que eles fechavam o negócio? Um tirava o sapato, a sandália e dava para o outro. E então, no início do texto, você vai ler que Boaz fica na porta da cidade, fica ali onde ficam as pessoas, espera o cara passar, fala assim, ô parente, vem aqui, senta aqui. E junto com ele pega 10 pessoas. Olha o que eu vi no texto. Ele chama 10 testemunhas. Vem aqui, eu preciso falar com vocês. Eu preciso acertar um negócio com o meu parente aqui. E tudo se desenrola diante dessas 12 pessoas. Boaz, o parente e 10 testemunhas. Eles estão ouvindo tudo isso. Aí então ele diz, eu não quero, resgata você. Vocês ouviram? Vocês são testemunhas disso. Ele não quer resgatar a terra de Noemi. E nem casar com Ruth. Ok, tudo ok? Então eu assumo essa responsabilidade. Eu sou o resgatador delas. Tudo ok? Vocês estão de acordo? Ok. Aí então
Boaz tirou a sandália e deu para o seu parente. Ele vai levar embora essa sandália. Lembra do anel de Judá? Lembra do bordão de Judá? Que foi a garantia de Tamar? Era assim que era fechado os negócios naquela época. Se alguém que consertasse, falasse, escuta, de quem que é esse sapato aqui mesmo? De quem é essa sandália? É por isso que a gente casa e coloca uma aliança. De quem que é essa aliança? A aliança que tinha que ser uma coisa personalizada. Cada um de nós tinha que ter uma aliança diferente dos outros. Cada casal tinha que ter uma aliança diferente dos outros. Porque a gente olhar a aliança do outro e falar assim, você é a esposa daquele cara. Cada um de nós tinha que ter uma aliança personalizada, inquebrável, inviolável. O resgatador, nesse caso, o que ele é para nós agora, para nós no Novo Testamento? Quem que é ele? Por que, Maristela? Por que ele é o resgatador? Mas quem que pode ser o resgatador? Pode ser qualquer pessoa? E nós somos parentes de Jesus? Deus nos escolheu como filho deles, em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu e você somos irmãos de Jesus. Por isso ele pode resgatar a nós, porque ele é o filho primogênito da família de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós já somos família de Deus, antes nós sabemos. Assim como Ruth era família de Deus sem ela saber ainda. Que coisa maravilhosa sabermos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para fazermos parte da família dele em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Deus ter escolhido eu e você. Não por merecimentos, porque nós somos tão pecadores como Ruth. Nós somos tão pecadores como Raabe. Nós somos tão impuros quanto Pérez. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos salvou em Cristo Jesus. Amados, que livro apaixonante que é Ruth. Que história que envolve a nossa vida. É um drama. Se você olhar o livro, é uma novela. Começa com uma família, saindo de um lugar, vai para outro, encontra infortúnios, encontra todas as coisas caóticas, e essa pessoa volta totalmente desamparada, sem mais nada para esperar, volta para a terra dela, humilhada. Imagina só, poucas pessoas saíram de Belém para buscar refúgio em outra terra, para fugir da fome. Aí encontra os parentes, encontra todo mundo lá e fala assim, pois é, né? Voltou, né? Não teve coragem para aguentar aqui ó, a bronca, né? A gente enfrentou a bronca aqui, ó. Enfrentamos a fome, enfrentamos a escassez, mas o Senhor supriu, o Senhor guardou, o Senhor esteve conosco. Olhar para você, pois é, você abandonou o barco, né? Agora que está tudo bom, você quer voltar, né? Pois é, né? Sabe tipo amigo assim que te abandona quando você está precisando? E quando a coisa começa a ficar boa para o seu lado, a pessoa volta para andar com você? Peraí. Quando eu precisei de você, você pulou fora? Agora você quer andar comigo de novo? Cai fora, meu. Cai fora. Né? Aproveitadores. Imagina as pessoas olhando para Noemi. Voltou a Noemi. E o texto diz para nós que as mulheres tiveram compaixão dela. Acolheram ela. Abraçaram ela. É a história toda que vai acontecendo, a gente vai vendo um desrolamento, né? O desenvolvimento de uma história de restauração. Não foi de coisa imediata, foi sucessiva, foi lenta. Sabe quanto durou a colheita? Quanto durou, irmãos? Hoje não tem máquina, né? Kelly, quanto dura uma colheita? 1 mês, 2. Usando trator, né? Usando trator. Naquela época, é de 3 a 4 meses de colheita. Porque é tudo na mão. Tudo naquela coisinha, aquele negocinho cortadinho assim.
Eu não, como que é o nome daquele negócio? Eu nem sei como que chama aquele. Hã? Foi-se? Não, eu esqueci mesmo o nome do negócio. Então, ele passava a foice, aquele negócio que era tortinho, aquela coisa que parece da morte, né? Ia passando a foice. 3 meses a 4 meses, a Rutinha indo lá, todo dia na terra de Boaz. Ao final da colheita, olha só, no final da colheita, fazia festa. E foi nesse dia da festa, no final da colheita, que acontece todo o pedido de casamento de Ruth para Boaz. Então, quando a gente olha esse livro, a gente olha a mão invisível de Deus na condução da história do homem. Então, não se desespere. Não se desespere com a tua história. Não se desespere com a tua história. Nós só estamos vivendo o meio dela. A gente só está vivendo o meio dela. A gente não chegou ao final da nossa história. Não tem por que você se desesperar no meio da sua história. Não tem por que você querer abandonar o barco no meio da sua história. Deus está conduzindo a tua história. Você só está no meio dela. Você só está no meio dela. Nós só estamos no meio da história da nossa vida. A gente só está no meio dela. Nós estamos vivendo o durante. Nós estamos dentro do durante. Durante. E nós estamos vendo uma história de alguém que chegou à história dela. Que viveu com Boaz, prosperou, Deus preservou, Deus guardou, Deus deu descendentes a essa mulher, a Boaz, que dignificou toda a história delas, dando a nós a origem de quem é Davi e de quem é Jesus. Bom, queridos, então, queridos, confie no Senhor. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ainda que o Senhor não deixe explícito, a vontade dele para nós, confie na direção do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? E ora para a gente, querido. Faz um favor.